Respeitável público, este espetáculo tem a apresentação do Ministério da Cultura. Pedimos a gentileza que os aparelhos sonoros, como celulares, pagers e afins, sejam desligados ou fiquem no modo silencioso. Podem ser tiradas fotografias do espetáculo. Pedimos apenas que as máquinas sejam usadas sem flash e no modo silencioso. O espetáculo tem o patrocínio da RBS TV, das farmácias São João e da Comercial Zafra, e o apoio cultural do IFIB, do INTEPA, da Caixa Econômica Federal, do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, da Beterraba Filmes, da CNG Vídeo Produções, da Rádio Atlântida, de Nelson Ribeiro, Terapias Integradas, da Secretaria de Desporto e Cultura de Passo Fundo e da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Agradecemos sua presença e desejamos a todos um ótimo espetáculo. Quando a gente vem à Terra com uma missão,
Quando somos encarregados de executar certas tarefas, muitas vezes as coisas não são nada fáceis. As ideias pré-fabricadas, que os outros manejam tão bem, principalmente as pessoas grandes, recusam-se a ficar em nossas cabeças. Entram por um ouvido, saem pelo outro, até quebrarem-se no chão. Olha a cara desse bebê! Mas me digam se ele não tem uma carinha de João Batista. Vai se chamar João Batista. Com certeza, não pode ser outra coisa a não ser João Batista. É a cara de João Batista. Io te battizzo João Batista. Io te battizzo João Batista. Io te battizzo João Batista. Mas vocês dois, como padrinho, podiam fazer essa criança parar de chorar? Assim é impossível batizar. De nada adiantou os protestos do menino. As pessoas grandes não entendem os protestos dos recém-nascidos e teimam em sustentar suas ideias pré-concebidas. Assim, o menino foi batizado pelo padrinho barbudo e pela madrinha de mangas compridas com o nome de João Batista. Mas um fato curioso aconteceu. Assim que passou a cerimônia, ninguém mais conseguia chamá-lo pelo nome. E o chamavam simplesmente de... Como é que é o nome da criança? Ele se chama simplesmente de Jojoba. Não, é Jojoba. É Jojoba. João Babão. Seu padre batizando o menino agora mesmo, João Baba. João Batata. Tisto. Eu chamava coitadinho de Tisto, chama pobrezinho Tisto. E a partir daquele dia aconteceu uma coisa esquisita. Ninguém mais nunca conseguiu chamar o João Batista de João Batista. E o menino ficou conhecido mesmo, foi por Tisto. O que prova que as ideias pré-fabricadas são ideias mal fabricadas. E que as pessoas grandes não sabem mesmo o nosso nome, como não sabem nem o que viemos fazer neste mundo. O pai de Tisto se chamava Senhor Papai. A mãe, Dona Mamãe. E eram ricos, muito ricos, donos de quase toda a cidade. O senhor Papai era dono de uma grande fábrica de armamentos que era conhecida em quase todo o mundo. Mas, mesmo sendo um fabricante de armas, o senhor Papai não era uma pessoa ruim, não. Inclusive, ele mantinha um excelente hospital na cidade para ajudar as pessoas necessitadas, prejudicadas pelas guerras que sempre assolaram o mundo. A casa de Tisto era enorme e cheia de coisas que brilham, pois os seus pais Adoravam o filho. Em tudo que brilha o sol, eu sei de uma casa que como ela nada brilha igual. Senhor Papai é o chefe, muito rico da família, e tudo que ele compete, ele nos reflete e brilha. Dona Mamãe na casa, ordena e fabricar. Ela sabe que seus olhos parecem mal andar, mas que esse casal se querem tanta luz e brilho. Por isso esperamos ver brilhar o nosso herdeiro e filho. Eu moro aqui em casa, com mamãe e com papai. Eu sei andar de fone, Às vezes ele cai, mas eu nunca me machuco, nem pego resfriado. Pulo muro, subo em árvore e acaba pendurado. mas eu sei descer sozinho, pulando feito mola. Mas quem desconfia que logo irá pra escola. Carolo! Caramba! Carolo! Caramba! Ora, Carolo, que demora é essa? Onde está? Só um minutinho, prontinho, já estou chegando. Ah, finalmente! Vamos, me diga, Carolo, onde está Tisto? Ele estava aqui agora há pouco e já sumiu. Ele deve estar na estrebaria, senhora, brincando com os cavalinhos que ele tanto gosta, especialmente o pônei ginástico. Pois então vá chamá-lo e vá logo, não se demore. Vamos. Senhor papai, Tisto já está com 8 anos. Creio que é hora de mandá-lo à escola. Eu o eduquei até aqui e sei que os meus ensinamentos não foram ruins. Já lhe ensinei a ler, escrever, até mesmo calcular. Mas eu acho importante ir para a escola. Eu também acho. Afinal de contas, no futuro, ele será o herdeiro da fábrica de armamentos. E é bom que seja bem instruído
pois irá representá-la em diversos países do mundo. Aqui está o menino, senhora. Estava na escrivaria, como eu havia dito. Isto é que verdade. Filho, me diga uma coisa. Você sabe por que a cidade se chama Mirapólvora? Não. Mas você sabe que somos ricos, não sabe? Sim. E quase toda esta gente depende da gente. É, depende aqui da fábrica do seu pai. Veja isso. Que um dia será sua. É, assim como foi do meu pai, o senhor Bobó. Outra coisa, filho. Você sabe o que fabricamos na fábrica? Sorvete seco. Não. Na fábrica fabricamos armas. Mas não qualquer arma. Especialmente canhão. Ora, canhão não é como guarda-chuva, que fica na vitrine quando faz sol. Nem como chapéu de palha que não vende quando chove. Canhão, filho, sempre se vende. Seja qual for a estação. Faça inverno ou faça verão. Nunca se esqueça disso. Porque fizemos a fábrica para você. Outra coisa, querido, amanhã você irá para a escola de Mirapólvora. Ah, meu filho, agora você vai tomar a sua sopa, porque você precisa crescer. Um dia você será dono de Mirapólvora. Fabricar canhões, meu filho, é muito cansativo. E não há lugar para fracotes em nossa família. Não é mesmo, senhor papai? Ah, com certeza. Não. Vivendo em uma casa de velha, junto ao reluzente senhor papai, a perfumada dona mamãe, e mil belos carros, belos cavalos e um lindo bosque, te espera um menino aparentemente feliz. Todo final de tarde ele levava chocolates para o seu pônei, o ginásio, e ficava falando coisas que só os pôneis e as crianças entendem. Coisas que as pessoas grandes não conseguem ouvir, porque aquelas ideias pré-fabricadas estavam nos seus ouvidos. No outro dia, Disto ia para a escola de Mirapólvora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 andorinhas, um fio de luz. Com mais 4 burros. 7, 8, 9, 10. Canto e conta, aprenda a contar. Canto e conto com vocês. Vou pra escola, vou na primeira vez. Muito bem, minhas crianças, acabou-se a brincadeira. Sejam bem-vindos, sempre bem-vindos, cada um na sua cadeira. E prestem muita atenção para a seguinte questão: quanto é 3 vezes 3, 6 vezes 6, 10 vezes 10? 10 no 9, 9 no 8, 8 no 7, 7 no 6, 6 no 5, 5 no 4, 4 no 3, 3 no 2, 2 no 1 em cada um. 5, 4, 3, 2, 1. Andorinhas, eu estou falando de números, é matemática! Crianças, letras letradas, liberando. Ah, eu sei, é L. Micos, macacos, marcando. Eu sei, M. Dedos, dados, delícias. Disto! Dedos, dados, de delícias. Lua. É D! É D que eu tô falando! Vamos fazer uma pausa. Vamos pra fora, vamos brincar. Isso, disto, você fica. Senta aqui. Nós precisamos ter uma conversa. Faz 7 dias que eu estou tentando. E Deus é testemunha que eu tenho. Mas você não tem jeito. Você não é como todo mundo. Olha, entregue essa carta ao senhor seu pai. E meu garoto, desse jeito você já pode ir e não precisa nem voltar, viu? Você não é como todo mundo. O Disto não é como todo mundo. Ah, mas não é mesmo como todo mundo. Esse garoto não é como todo mundo. Ah, Disto, você não é como todo mundo. Mas não é. O Disto não é como todo mundo. Então, meu filho, como foi a aula hoje, hein?
Você tem aí? Ah, beleza, sim. Deixa eu ver. Não, dá pra botar. Muito bem. Vamos ver. Vamos ver. Caro senhor papai, seu filho Tito não é como todo mundo. É impossível mantê-lo na escola. Dona mamãe, veja isso, veja. Seu filho Tito não é como todo mundo. É impossível mantê-lo na escola. O meu Tisto não é como todo mundo. O meu Tisto não é como todo mundo. Mas o meu Tisto... Ai, meu caro, ajuda. Senhora, Eu pego o chazinho. Não, motel. Pronto. Querida, pronto. Bem, veja, assim como todo mundo não é como todo o mundo não é como nosso filho Tisto. Mas se todo mundo é o mundo, todo mundo é nosso filho. Epa! Mas peraí! Tisto não é como todo mundo. E quem é que prova? Ele não tem 2 bracinhos, não tem 2 perninhas. Ora, senhor papai, se teus criados já estão sabendo, então todo mundo já sabe que Tisto não é como todo mundo. É que não se fala outra coisa em birra pólvora. Mas a senhora não se preocupe, porque a senhora também não é como todo mundo. Ai, saia já daqui, cara, saia já fora. Eu não sou como todo mundo, ora, estou eu, senhor papai. Ah, se Tisto adormece nas aulas, como poderá aprender? Em todo caso, é necessário que Tisto se torne gente grande. Preciso pensar. Pense. Já? Tão rápido assim? É o rápido prático ao máximo. Inventarei um novo sistema de educação. Tisto aprenderá o que deve saber com tutores. Ensinar Leão como funciona a escola, a fábrica e tudo mais o quanto necessário para ele tornar-nos gente grande. Afinal, dizem que nada supera a prática. Mas que grande ideia, seu papai, muito bom. Veja, querida, a primeira aula será uma aula sobre terra. E será com o jardineiro Bigode. Afinal, será uma lição de terra. É a terra que produz os legumes que comemos. E o capim que alimenta os animais até ficarem bem gordos para serem comidos por nós. Bigode tem muita intimidade com a terra. Seu bigode tem jardim, seu bigode tem, ele cuida com carinho, cuida muito bem. Seu bigode se afasta quando chega muita gente, mas pra uma flor carente seu bigode tem. Se a flor é preguiçosa, seu bigode vem. Seja hortênsia, seja rosa, girassol também. Seu bigode sabe o jeito de falar com cada uma, e a planta se apruma, se perfuma, ele quer bem. Eu tô indo, seu bigode, só que eu tô guardando meu pônei. Isso, vem cá, me ajude. Tô guardando meu Vem aqui, isso, ajuda aqui, aí, porra, isso. Você está vendo esses vasinhos aí? Sim. Você vai completar de terra, até mais ou menos aqui assim. A terra. Eu trouxe. Muito bem. Você completa de terra, pega o dedinho, faz um buraquinho e aí me chama. E nós colocamos as sementes que quisermos, filho. Olha, a estufa do seu pai é famosa. Aqui, qualquer estação é estação de florescimento, hein? Fique aí trabalhando que eu vou ali olhar as meninas, tá? Vamos ver se eu aprendi então. Completar de terra. Pronto. Engraçado, né? Essa aula não me dá sono. E como é bom o cheiro da terra. Bom, completa agora só o dedinho. Bom dia, dona Rosa Chá. Como está a senhorita? Sempre guardando das suas, guardando os botões para abrir na hora que ninguém está olhando. Acabou rápido. E aí, filho, esse serviço é para hoje ou para amanhã? Pra hoje, seu bigode. Falta só um vaso, ó. Ali, pronto. Pronto. Acabei. Então me ajuda aqui. Me ajuda a levantar. Vamos ver isso aí. Vamos ver.
vi os 3 vasos florescerem de uma hora para outra. Mas, filho, essas flores demoram meses para ficar desse tamanho. Isso é um mistério, um milagre. Pois se a gente nem colocou as sementes, como é que elas nasceram? Então, como pode? Filho, deixa eu ver sua mão. Como eu vi antes, filho. Você tem o dedo verde. Não, seu Bigode, meu dedo é cor-de-rosa. Está pura terra embaixo da uva. É claro, você não pode ver, porque o verde é por dentro da pele. É o que chamamos de um dom oculto. Só um especialista pode ver. Eu sou um especialista, garanto. Você tem o dedo verde. Mas para que serve esse verde por dentro da pele? Ora, filho, veja, há sementes em toda parte, até nas pessoas. Se um dedo verde encostar-se a uma delas, imediatamente ela revela sua flor oculta. Certamente havia sementinhas no meio dessa terra, veja. Quem dera eu, filho, que sou jardineiro de profissão, se eu tivesse um dedo verde. O que adianta, seu Bigode? Como assim? As pessoas vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo. Vamos fazer o seguinte, então. Não falamos para ninguém. Fica sendo nosso segredo. Claro. Olha, em geral, os talentos ocultos trazem mais aborrecimentos que contentamentos. Fica sendo só você e eu que fica sabendo. Eita, muito obrigado, seu Bigode. Tá bem, filho. Ai, agora você fecha a estufa e guarda essa mesinha lá atrás. Eu tenho outro serviço para fazer lá também. Vai lá e me encontra lá atrás depois, tá bom? Fique feliz, filho. Você tem um dom do céu. Eu acho que nessa aula eu fui bem. Na rosinha da minha casa. Não precisa ficar com ciúmes também, viu, girassol? Muitos girassóis por toda a casa. Tem copo de leite também. Toma sol e bebe água. Até a próxima aula. Então, meu filho, vem cá, vem cá. Papai ficou sabendo da aula. O seu Bigode me falou que você tem boas disposições para jardinagem. O que é isso? Parabéns, parabéns. Mas hoje você terá uma nova aula, e será com o meu braço direito na fábrica, o homem que organiza tudo, que põe as coisas nos seus devidos lugares, o homem da ordem, o senhor Trovões. Precisamente a pontualidade. Bom dia. Bom dia, senhor papai. Bom dia, Cristo. Vou levar o menino para ter uma aula na cidade, se o senhor não fizer nenhuma objeção, é claro. Com certeza não vai. Vai pra aula. Alto, Cristo! Meia volta, vou ver! Me acompanhe na cidade, venha! Vamos ver o que tem na cidade. Eu acho até que você vai gostar. Porque a cidade é composta de pessoas, monumentos, prédios de apartamentos, de bons e de maus elementos. E o que é o mais importante numa cidade? São as flores? As flores? Não, que flores? É a ordem. A ordem é indispensável. Sem a ordem, uma cidade não existe. Sem a ordem, a sociedade não existe. Até mesmo um país fica por um triz. Então disto me responda, o que é a ordem? Ordem é quando a gente está contente. É sim, o meu pônei, o ginástico, ele se mostra muito mais contente quando está bem alimentado e limpo. Muito mais do que quando está todo sujo e com fome. O seu Bigode, você já tem seu Bigode? Quando ele vê a estufa florida, ele fica conversando com as flores, não é ordem. Não. De ordem você não entende nada. Mas quem sabe de desordem você
você saiba alguma coisa, então me responda. O que é que a gente faz com quem espalha a desordem na cidade? Se espalhar desordem na cidade é que nem espalhar chinelos e brinquedos pelo quarto. Elas devem ser castigadas. Eu não estou falando de criança fazendo bagunça no quarto. Eu estou falando de criminosos. Eu estou falando de criminosos espalhando caos pela cidade, aterrorizando a cidade. E eles devem ser postos bem aqui, na prisão. Então isso é prisão? Sim, esse é o prédio que serve para mantermos a ordem. Para que servem esses ferros? Grades? As grades, para que eles não fujam, né? Mas se esse lugar não fosse tão feio, talvez eles não quisessem fugir. São homens maus que estão aí dentro disto. Homens maus? Colocam os homens maus aqui para curar a maldade. Isso mesmo. Tento ensinar as pessoas a viver sem matar e sem roubar aqui dentro. Exatamente. Mas eles aprenderiam mais rápido se o lugar não fosse tão feio. Olha isso, seu trofão, o que eles estão fazendo? Eles estão certos. Eles estão no recreio, tio. Nossa, vai ser assim o recreio dos maus. Imagina como deve ser a aula. A cadeia é um lugar feio e triste. Não é, não, senhor. Triste é a nota que o senhor vai levar. Uma notinha especial. E ó, acabou a aula. Acabou. Ai, bicho, acabou a aula. Que coisa. Esse menino tem que ser vigiado, de perto. Pensa demais. Marcham os chinelos pra prisão. Todos os brinquedos pra prisão. Até mesmo o poder destrui seu poder. Todos os poderes pra prisão. Destruir a prisão. A ginástica, ainda bem que foi só um pesadelo. Mas por que eles fazem tão feia a vida dos prisioneiros? Na cara que esse lugar não ajuda eles a melhorar. Eu vou ter uma ideia para fazer a vida dos prisioneiros mais feliz. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o relógio prosseguia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E disto não dormia, não. Meia-noite, noite, meia-noite. A lua iluminava a noite. Noite, meia-noite, noite, meia. A lua iluminava uma ideia.
Mas se não fosse o senhor, seu bigode, eu nunca ia descobrir que meu dedão é verde. Ah, que é isso? Olha, eu estive. Os presos estão tão deslumbrados com as cores que se esqueceram até de fugir. Estão dizendo que a cadeia vai servir de modelo para outras em todo o mundo. Seu bigode, o senhor não quer ser o meu conselheiro secreto? Ah, seria uma honra, não é? Ai, ai. Que isso? Sabe o que eu mais gostei dessa história toda, seu bigode? O quê? Foi de descobrir que as flores não deixam o mal ir adiante. Bem, mas vamos à nossa aula, porque daqui a pouco todo mundo já esqueceu essa história de cadeia florida e acha isso a coisa mais natural do mundo. Depois do acontecimento da cadeia de Mirapolva, senhor papai e dona mamãe resolveram que Tisto teria novas aulas com o senhor Provence. Agora sobre miséria e sobre doença. Vamos, porque a nossa segunda aula disto, ela será sobre a miséria. Então vamos até a favela. A favela adora a miséria. A miséria adora a favela. E nós também teremos uma aula sobre doença, que será no hospital com um amigo meu, doutor Milmares. Isso disto é uma favela. Mas por que essas pessoas moram em casinhas apertadas? Parece casa de coelho. Pergunta, elas não têm lugar para morar, né? Não? É. Por que não tem lugar para morar? Mas elas não têm trabalho. Por que não tem trabalho? Por quê? Elas não têm sorte. Ah, mas então elas não têm nada. É isso que é a miséria. Ô, Filó, como é que vai? Tô bem, mulher. E você? Como é que tá, safado? Ixi, daquele jeito, né? Farta arroz, farta feijão, farta meu marido foi embora. Mas o que houve, mulher? O Mercido fugiu? Sim, subi. Subidão, subidão! Ixi, já faz umas 2 semanas já. Também esse lugar aqui feio do jeito que tá, uma florzinha, uma plantinha, não tem nada. Olha, tô pensando embora também. Olha, mulher de Deus, outro dia eu chamei ajuda, liguei pro Tarso, liguei pra Dilma. Acha que vem alguém? Claro que não, isso aparece, não vem nunca. Olha, tô esperando que venha alguém até. E aí que tem um moço ali. Ô moço! Oi! Você é amigo do Tarso? Não tem, ninguém aparece, não também. Olha, mulher de Deus, você sujeira pra cá, sujeira pra lá, esgoto pra cá, esgoto pra lá. Daqui a pouco vai cair esgoto na nossa cabeça! A miséria faz mal para as pessoas. Quase sempre isso. Porque a miséria, ela é a mãe de todas as pragas. Ela é a mãe da praga da pobreza, da corrupção, da criminalidade, da embriaguez. E da pior de todas as pragas, a praga da revolução. Mas, seu Trovões, essas pragas não estão aqui nas favelas só. Elas estão em todos os lugares, não? Mas é aqui que está a miséria disso. Mas, seu Trovões, elas não são pessoas más. Só sofrem com a pobreza. Eu vou ajudar melhorando um pouco esse lugar. Ô Tisto, menino! Tira os dedos daí! Imagina ele ficar poupando essa imundície. Pobreza. O que é que nós temos que fazer para acabar? Pensa! Para acabar com essa miséria! Plantar flores? Flores não! Flores não! A ordem! Eu não acredito que essa sua ordem exista. Se existisse, não haveria miséria, não haveria favelas, nem as pragas que o senhor fala. Nós não vamos mais falar sobre miséria. Vamos ser osso. Vamos falar sobre doenças. O meu amigo, doutor Milmares. Como vai, senhor? Bem, tudo bem. Eu lhe trouxe aqui um aluninho novo. Tisto, jovem herdeiro da casa que brilha. Mas sai de volta pra pegar. Vai, pode ir. Tchau, vai. Me diga uma coisa. Você já esteve doente, é? Não, nunca. É verdade. Já cuidei de todo mundo em sua casa. Seu pai, sua mãe, claro. Mas você não. Um caso raro de saudáveis perfeitos. Doutor, aqui no hospital vocês impedem o mal de adiante, né? Tudo aqui não deveria parecer alegre, feliz? Porque eu sinto uma tristeza enorme em volta de mim. Sabe o que é aquilo que acontece?
chamo pelo nome do celular. Alô? O quê? Emergência médica, claro. Filho, emergência médica, tenho que ir ali, mas eu já volto. Fique com essa menina, ele é mais ou menos da sua idade, daqui a pouco eu volto, tá? Manda você daí, que eu tô chegando. Oi? Oi? As suas pernas não se mexem? Não, mas isso não tem importância. Como assim não tem importância? Eu não tenho lugar nenhum pra ir mesmo. Eu tenho um jardim. Que bom. Se eu tivesse um jardim, talvez eu tivesse vontade de sarar, pra passear entre as flores. Se esse é o problema, O que foi que você disse? nada não. Eu penso alto às vezes. Você não se aborrece de ficar aí na cama? Não, eu tô acostumada já. Você não se sente infeliz? Pra gente saber ser infeliz, é preciso um dia já ter sido feliz. E eu já nasci doente. Você recebe visitas? Sim, muitas. De manhã a irmã termômetro, aí depois o doutor Milmales. No almoço a irmã pílula e na merenda uma injeção que dói muito. Depois sempre vem o moço de branco que fica dizendo que eu vou sarar. Na verdade todo mundo diz isso, mas não acredito, eu prefiro ficar aqui. Para você sarar, você precisa acreditar no dia seguinte. Folhas verdes, folhas, tragam-me a luz, purifiquem o ar. Folhas verdes, folhas, revelem os botões de todas as cores, revelem as cores da menina adoecida, façam ela se curar. Eu acho que ela vai sarar. Então, Tito, o que você aprendeu hoje, ah? Aprendi que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Pra gente sarar, a gente precisa ter vontade de viver. Ah, quanta sabedoria numa criança! Você aprendeu a primeira coisa que todo médico deve saber. É, qual a segunda? Ah, a segunda, filho, é que para cuidar das pessoas é preciso amá-las muito. E ter muita paciência. Um caminhão de paciência. Eu tive uns 2 caminhos. E ó, peraí, eu paro. Acorda, vem sol da lua, vem brincar de volta, me dá tua mão. Levanta, vem bailar com a lua, vem ver vagalumes, perfumes de flor. Acorda, levanta e dança e baila, oi flor. Esquece a longa espera, a dor se foi, minha flor. Não precisa nem dizer que no dia seguinte, milhares de flores brotaram no hospital e nos barracos da cidade. Os jornais de Virapólvora não falavam de outra coisa a não ser do mistério, do milagre da favela e do hospital. A favela recebeu milhares de visitações. Os moradores, surpresos, resolveram cobrar ingressos e fazer visitas guiadas.
E assim, a favela se transformou num imenso parque, onde cada barraco, cada beco, era um canteiro de uma determinada flor. E ninguém mais pôde se empregar, e ninguém mais passou fome. Mas agora, precisamos mudar de assunto. Quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a contar segredos, logo as crianças apuram o ouvido para ouvir justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Há alguns dias que todo mundo cochichava no galão. Pairava segredo no ar e até nos tapetes da casa que veio. Silêncio, crise, tensão. Silêncio, crise, tensão. Guerra! As existências sensações. Guerra! Esse deve ser nosso. Guerra! Os rios, Seu Bigode! O senhor é a favor ou contra a guerra? Eu sou contra. Por quê? Porque a guerra destrói, corrói, aniquila. Numa guerra todo mundo perde o melhor de si. O vencedor, o filho perde a paz. O perdedor perde a esperança. Eu sou contra a guerra, filho. Eu sempre fui totalmente contra. Sempre fui contra essa tal de guerra. Se a guerra é a pior, a mais terrível desordem que há no mundo, porque todo mundo perde aquilo que mais estima. Seu Trovões detesta a desordem, ele é contra a desordem. Eu vou falar com ele. Seu Trovões! O que é que você quer? Essa tal guerra estourou onde? A guerra. Ela estourou bem aqui. Olha só. Naquele deserto. Mas como ela se meteu aqui? É simples. O deserto ele não pertence a ninguém. Ah, ninguém? Porém, na minha direita está a nação dos vai-te-emboras. É uma nação guerreira, uma nação lutadora. E na outra ponta estão os volás, também soldados muito bravos, furiosos. E assim com os vai-te-emboras numa ponta, os volás na outra, bem, os dois grandes exércitos puseram-se em marcha. E quando eles se encontrarem, a guerra estoura. Mas o que tem nesse deserto? Jardins? Jardins? Claro que não, né, Tisto? Se tivesse jardins, não se chamava. Mas o que tem aqui então? Só tem pedra e areia. Sim, mas eles vão lutar por pedra e areia? Claro que não, Tisto! Eles querem o que está embaixo da terra. O petróleo. E pra que serve essa coisa, petróleo? Ah, quem tem o petróleo tem tudo. O petróleo é indispensável para se fazer. Então eles querem uma coisa indispensável para fazer a guerra? A guerra é indispensável? Isso é tolice. Isso não é tolice, eu só querer ganhar 1-0, tá? Não, seu Trovões. Eu só quero que os volás e os vai-te-emboras não entrem em combate. Atenção! Preparar! Armas! Atenção! Armas! Preparar! Mas que... você não é como todo mundo. Ninguém nunca quis a guerra. Mas a guerra sempre existiu. Sempre existirá. O senhor é a favor de quem nessa guerra? A favor dos volás! O senhor papai! O senhor papai também, mas é claro. Mas é claro por quê? Mas olha, somos amigos dos volás há muito tempo. A beleza desse canhão, feito na fábrica do senhor papai, assim como dos vai-te-emboras. Como? Vocês estão do lado dos volás, fabricam canhões para eles, mas fabricam para os vai-te-emboras também? Isso não está certo, não pode? É a beleza do comércio, Tisto. Olha só, assim a guerra faz a fortuna da cidade de Mirapólvora, faz a fortuna da fábrica do senhor papai, e pensando bem, também faz a fortuna da sua fábrica. Mas eu não quero, isso não está certo. Vocês não podem fabricar canhões para dois exércitos. Cala a boca! Isso que é guerra! Pois eu abomino essa sua guerra!
virar pólvora. E abomina a fábrica do senhor papai. E a casa que brilha também. Eu duvido que essa guerra saia. Atenção! Vai-te embora! Vai-te embora! Luta de espada! Em guarda! A espada deles! Preparado! Vamos! Preparar! Vamos! Vamos para os canhões! Preparar os canhões! Canhões! É dois! É dois! É um! Fogo! Nem saiu nada! Sabotagem! Isso é uma conspiração! Vai-te embora! Vai-te embora! Vão lá! Vai-te embora também! Falei, nenhuma guerra é tão forte que resista a cor e o perfume das flores. Depois do fracasso da guerra entre os Volás e os Whiteboys, a fábrica do Sr. Papai teve tanto prejuízo que ficou à beira da falência. Então Tisto decidiu que era hora de contar o segredo que trazia dentro do seu coração. E as flores, muitas flores, fez brotar por toda a casa pro papai acreditar. E comoveu o papai. E assim, o Sr. Papai transformou a fábrica de armas numa fábrica de flores. E até mudou o nome da cidade de Mirapólvora para Miraflores. Mas a história continua, porque até mesmo os nossos melhores amigos têm segredos para contar. Tisto! Tisto! Oi, ginástico! Oi! Tisto, quando você me trouxer trevos, traga dos brancos, que são os meus prediletos, e a cada vez menos pelos campos. Ah, e outra coisa, tira esse dedo verde do meu nariz que eu não quero virar um charro de flores. Ginástico, que você sabia falar, eu já sabia, mas não sabia que você sabia que eu tenho dedo verde. Ah, eu sabia que você sabia falar. Eu só não sabia que você não sabia que eu sabia que você tem dedo verde. Tisto! Oi. Tisto, meu filho! Tô aqui, ó. Meu filho, eu preciso te contar uma coisa, meu filho, sobre o Sr. Bigode. Tisto, o Sr. Bigode, ele resolveu descansar para sempre. Eu vou lá vê-lo dormir então. Não, você não pode mais vê-lo, meu filho. Ele partiu. Partiu numa viagem longa, muito longa. Ele nunca mais vai voltar, você compreende? Seu Bigode não iria viajar sem me dizer adeus, ainda mais uma viagem longa. Olha só pra sua cara, tá me mentindo, tá escondendo alguma coisa. Ai, meu filho! O coitado do seu Bigode, ele tá no céu agora, é isso? Ele é mais feliz que nós. Ser feliz, por que a senhora diz que é coitado? E se é coitado, como pode ser feliz? Tisto, meu filho, você não é mesmo como todo mundo. Depois conversamos. Meu coração, que timidez, que nada, toma sol e bebe água, desabrocha ser, botando. México! Eu vou atrás do seu Bigode! Ó, você fica aqui, cuida das pessoas. Eu vou estar sempre contigo, meu amigo. Fica bem! Você não é como todo mundo. Você não é como todo mundo. Você tem o dedo verde. Você tem o dedo verde, você não é como todo mundo. Ninguém é igual a todo mundo. Todo mundo
fazer uma escada, eu vou construir. Vou fazer uma escada, nela vou subir. Eu vou subindo pela escada, subo sem parar. Boa noite, dona lua, o sol já vai raiar. Eu vou subindo pela escada até flutuar. Quanta estrela e planeta pra cumprimentar. E eu insisto, não desisto, sempre para cima. É um pouco esquisito, o céu nunca termina. Eu insisto, não desisto, sempre para cima. É um pouco esquisito, o céu nunca termina. Ginástico! Daqui de cima, as nuvens formam prados. A terra daqui de cima é só uma bolinha. Tem um monte de bolinhas mais adiante. Algumas com anéis em volta. Não, tem tanta luz aqui, Ginástico. Luzes de todas as cores. Eu estou no meio delas agora. A escada já terminou, mas eu continuo subindo. Quase que eu esqueço de te dizer. Aqui eu sou uma luz também. E eu me encontrei com a luz do bigode. Nossas luzes estão juntas. Aqui tudo é lindo. E não tem ilusão. Porque aqui eu sou um anjo. Eu sou um anjo! Perguntando ver alegre a cantoria, mas está chegando a hora da gente partir. Pois é, o ritornelo vai pra freguesia.